Bom, vamos lá, direto ao ponto. Existe uma multa de trânsito bem comum aqui no Brasil que, olha, pode ser totalmente inválida. E tudo por causa de um detalhe que, na maioria das vezes, acaba passando batido. É exatamente sobre esse detalhe que a gente vai conversar agora. E essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Todo dia, milhares de multas são emitidas por aí. Mas será que todas elas seguem o regulamento certinho, ao pé da letra? A resposta para isso pode não só ser uma surpresa, mas também pode significar uma boa economia. E aqui está o pulo do gato. Se aquela notificação de autuação que chegou pelo correio não tiver uma foto, uma imagem clara e legível da placa do veículo, essa multa pode simplesmente não ter validade nenhuma. Pois é. Então vamos mergulhar nisso para entender o porquê. E olha, isso não é nenhum tipo de truque, nenhum jeitinho brasileiro. Existe uma base legal, uma lei muito sólida por trás dessa afirmação. A gente não está falando de achar brechas, mas sim de fazer valer o que a própria legislação determina. A clareza da norma chega a impressionar. A resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, é cristalina. A palavra-chave aqui é devem conter. Veja bem, não é podem conter, não é uma sugestão. É uma obrigação. A imagem da placa é, portanto, um item essencial para que o veículo seja identificado sem nenhuma dúvida. No jargão do direito, esse tipo de falha tem até um nome: vício formal grave. Para ficar mais fácil, pense nisso como um erro fundamental na receita de um bolo. Se falta o ingrediente principal, o resultado final, que no nosso caso é a multa, fica todo comprometido. E aí pode ser anulado. Ok, entendido. Mas e na prática? Como é que essa regra é encarada por aí? Será que as autoridades de trânsito e os tribunais, a justiça, concordam com essa leitura da lei? Vamos ver agora como é que isso se sustenta no mundo real. E a prova vem de um lugar de muito peso. O Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, o CETRAN, que é uma grande autoridade no assunto, publicou um parecer técnico confirmando exatamente isso. Eles dizem, com todas as letras, que a falta da foto é sim um vício grave. E mais, que a própria autoridade de trânsito deveria anular a multa assim que identificasse esse erro. E a história não para por aí não. O Poder Judiciário também está na mesma página. Os juízes têm entendido que sem a foto da placa, a pessoa autuada não tem como ter 100% de certeza de que aquele era mesmo seu veículo, sabe? E isso atrapalha o direito de se defender. Com base nisso, várias e várias multas já foram anuladas na justiça. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: tanto a autoridade administrativa lá do trânsito quanto os tribunais estão alinhados. De um lado, a gente tem um vício formal grave, que é o termo técnico. Do outro, um prejuízo claro ao direito de defesa. As duas visões se encaixam perfeitamente e, juntas, fortalecem demais o argumento para a anulação da multa. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria e viu as provas, como é que se transforma todo esse conhecimento em uma ação prática? Vamos ver o passo a passo de como montar uma defesa sólida. O processo é bem direto, viu? Dá para dividir em duas etapas principais. Primeiro, a gente tenta resolver administrativamente, ou seja, direto com o órgão de trânsito. Se por acaso isso não funcionar, o próximo passo é levar a questão para a justiça. Na hora de escrever a defesa administrativa, é importante ser bem específico. Tem que citar a Resolução 804 de 2020 e, se for possível, até anexar uma cópia do parecer do CETRAN de São Paulo. O argumento principal é esse: a falta da foto da placa impede a identificação correta do veículo e, por isso, a autuação é inválida. E se o recurso for negado na esfera administrativa? Calma, não é para desanimar. A próxima etapa é buscar o Poder Judiciário. A ação precisa ser aberta no Juizado Especial da Fazenda Pública. É lá que aquelas decisões favoráveis que a gente comentou têm saído. Então, para a gente fechar e amarrar tudo o que vemos até aqui, a lei é muito clara, ela exige a foto. A falta dessa foto é um erro sério. Tanto os órgãos administrativos quanto os juízes reconhecem isso. E talvez o mais importante, existe um caminho claro com duas etapas para contestar e buscar o seu direito. E a gente encerra com essa reflexão. Muitas vezes, um direito só existe de verdade quando ele é conhecido e exercido. A informação que a gente compartilhou aqui é uma ferramenta muito poderosa. Então, fica a pergunta no ar: que outros direitos importantes no trânsito podem estar passando despercebidos por aí? Vale a pena investigar. Muito obrigada por acompanhar esta análise.